Boa tarde novamente a quem está chegando conosco agora. Nós vamos agora para o painel 4 do nosso evento, do nosso primeiro fórum de ESG, que esse painel vai até às 17h20, depois nós temos uma palestrinha rápida de encerramento. O tema desse painel é a transformação digital e cases de boas práticas de ESG. Para apresentar e debater sobre transformação digital, digitalização e as boas práticas, nós convidamos aqui um time seleto de palestrantes, de executivos, que domina muito esse tema. Tenho a satisfação de anunciar aqui o meu amigo Dr. Elton Moraes, que ele é professor na FGV, na FDC, no INSP, sócio da WePlace. O currículo do Elton é extenso, longa graduação, dispensa maiores apresentações. Para todos os efeitos, o Elton é, além de professor da GV e dessas outras universidades maravilhosas, ele é meu amigo. Depois temos a satisfação, eu vou pedir já para o Elton subir aqui para compor a mesa, uma salva de palmas aí para ele. A Fernanda Oliveira, antes dela subir, eu vou convidar aqui o meu amigo Ricardo Donner, que é diretor-presidente da Nexo CS. Vamos ter um painel sobre transformação. Dentro desse painel, vamos falar um pouco da transformação digital na área de saúde e segurança. Mas o Ricardo vai fazer só uma breve apresentação, 2 minutinhos, e em seguida a Fernanda sobe aqui para fazer parte. E depois nós temos a satisfação aqui, já convidar também para subir aqui ao palco, a Melissa. O sobrenome, Melissa, eu não aprendi a soletrar, mas você pode depois. Schleich, que é uma executiva, diretora de ESG da PwC. E convido você aqui a fazer parte da mesa, que é uma executiva com muita qualificação no tema. E para mediar esse painel, também tenho a satisfação de convidar aqui o Yuri Rugai Marinho. Por favor, Yuri. Uma salva de palmas também para o Yuri. E, sem mais delongas, eu vou passar aqui a apresentação para o Yuri fazer 2 minutinhos das suas considerações iniciais. Depois eu passo já para o Dr. Elton fazer, ou você quer fazer já os seus? Aí depois eu passo para o Ricardo fazer 2 minutos de introdução, vem a Fernanda e em seguida o Elton faz já a sua apresentação. Yuri, por favor, fique à vontade. Bom painel para vocês. Foi, né? Legal. Então, boa tarde a todos e todas. Agradeço o convite de participar, então, aqui desse painel. Tivemos aí já breves entendimentos antes de começar aqui, então é um prazer. Agradeço o convite de estar aqui, muito honrado de participar desse evento. E eu acho que, da minha parte, é mais ouvir e depois colocar algumas participações. Deixando um abraço aí para o Valdir, e mais uma vez aí um agradecimento também. E eu acho que eu prefiro já a gente passar para as exposições, eu deixar as minhas perguntas para depois, mas eu acho que a provocação e o ponto que a gente vinha trazendo ali enquanto a gente conversava, né, são os desafios de a gente converter, então, esse ânimo, esse interesse do mercado, essa busca pelo ESG em resultados concretos, né, para que a gente daqui a 3 anos não esteja falando dos problemas que essa onda trouxe, e sim dos ganhos, né? Lógico que vamos ter um pouquinho dos dois, mas é um momento muito rico, muito importante, muito feliz dessa força do ESG e o encontro, né, do sentido em se aplicar em ambiental, social, governança, no Brasil e no mundo, mas agora também pensar como é que a gente faz isso, como é que a gente cuida desses dados, como é que a gente leva isso para o digital,
como é que a gente realmente traz resultados práticos e perenes, né, para a sociedade, para as empresas, para as pessoas, e não ficar depois falando de greenwashing ou coisas do tipo, né, que a gente fale de resultados interessantes. Então, eu já começaria aqui eu vou passar a palavra, então, acho que o Dr. Elton começa. Não, acho que o Ricardo começa, desculpe. Então, já passo para o Ricardo e agradecendo mais uma vez. Obrigado, Tayuri. Como eu sou digital, prometi 3 minutos, vou falar 3 minutos rapidamente. A nossa empresa está no mercado já há 25 anos, 26 anos. Nós somos especializados em software para EHS e nós estamos expandindo também, entendendo que é uma continuidade para apoiar tudo o que significa ESG no mercado. Eu vou fazer uma provocação, na verdade, e a própria Fernanda depois vai complementar, mas acho importante situar nosso ponto de vista em termos de realidade hoje. Nós entendemos que o ESG, até é bom a tua presença, né? E é uma provocação mesmo, tá? Quando você fala de investidores, fala de mercado financeiro, tem todo um processo rígido de auditorias e de contabilização. Tem lei, SOX Sarbanes, tem processo de auditoria com auditorias internacionais, extremamente rígido e com muitas evidências para serem mostradas para os auditores. Para chegar no final, a EBITDA, lucro, que é super auditado. No entanto, a provocação é que nós entendemos que quando as informações dessas são divulgadas, elas nem sempre têm um embasamento totalmente auditável ou um embasamento totalmente baseado em evidências. Nessa linha, a nossa provocação é mostrar como um software estruturado, com dados produzidos através de processos estruturados, né, também, pode gerar informações facilmente auditáveis ou informações facilmente que possa ser feito algum tipo de trace em cima delas para garantir a curiosidade dessas informações. Tá? Então, eu convido a Fernanda a palestrar, a explicar como isso pode funcionar. A provocação é, vamos diminuir o uso de Excel, diminuir o uso de controles paralelos, vamos basear as informações de ESG para o mercado em processos estruturados e vamos oferecer para o mercado informações que, se alguém quiser auditar, alguém quiser puxar evidências, possam ser facilmente demonstráveis. Então, convido a Fernanda, falei menos de 1 minuto, né? Mas menos de 3 minutos, a palavra está com você. Obrigado, tá? Obrigado, Evandro. Bom, prazer a todos. Eu estou aqui representando a Nexo CS, eu sou gerente de parcerias e o nosso tema aqui é falar sobre esses indicadores, né, que tanto tem, né, as pessoas têm falado, o próprio Elton falou aqui, comentou que não são só os indicadores. Mas aqui a nossa proposta é apresentar, né, a nossa solução, falando de software e falando de inovação. Então, a gente vai apresentar para vocês, além da solução, aonde nós estamos contextualizados, né? Qual que é o nosso foco? Como que a gente está inserido dentro do ESG? Não é só um software, né? A gente tem que levar em consideração aí a rotina, né, de todas as áreas envolvidas se tratando de ESG. Bom, e quando a gente fala de indicadores, aqui já é a questão da agenda, o nosso, né, um dos pontos fortes aqui da nossa ferramenta é no tema social. Então, fazendo uma análise muito rápida aqui, né, do que a gente encontra até, e por tudo que é falado, a gente tem uma divisão aí, né, dentre todos esses temas, e nós estamos inseridos dentro do social, né, e ele está refletindo, né, dentro dessas ODS em 35%, né, dos temas que são abordados aí e, né, em todos os processos de gestão e de utilização de solução.
Eu gostaria de aqui apresentar para vocês alguns diferenciais do nosso software. Então, nosso software é 100% mobile responsivo, né? Responsivo, ou seja, né, eu posso acessar de qualquer equipamento móvel. E também trabalhamos com prescrição digital de receitas médicas. Então, é importante levar em consideração, né, todo esse aspecto técnico aqui, quando a gente está falando também de sustentabilidade empresarial. Um outro ponto importante também é a questão de governança e proteção de dados, né? Então, a gente pula do S e vai para a governança, vai para o ambiental. Então, a gente também tem essa, né, dentro desse cenário, a gente reforça aqui, que falando em governança e proteção de dados, a Nexo disponibiliza uma infraestrutura cloud, né, para os seus clientes, com recurso e disponibilidade, né, com total segurança. Os nossos softwares, eles são disponibilizados em data center de padrão internacional, com todas as certificações, como, por exemplo, a ISO 27001. Falando ainda sobre governança e proteção de dados, os softwares, né, da Nexo, eles são fornecidos aos seus clientes utilizando um servidor exclusivo de banco de dados. Então, a gente não tem problemas ou questões, né, de um cliente ver a base do outro, enfim. Então, a gente garante toda a segurança, né, dessa base para que as informações sejam trabalhadas com a maior segurança possível. Se falou muito sobre os stakeholders, né, e aonde que isso se reflete num software, né, num sistema de gestão. Tem muitos sistemas, a gente vê, né, por aí, tem muitos sistemas sistemas ou de folha, ou sistemas específicos, né, especializados em algum tema, que fazem, na verdade, só contemplam aí colaboradores e funcionários. O meu sistema de folha só tem funcionários, o meu sistema tem um outro sistema que tem informações sobre fornecedores, né? Então, a gente tem pessoas envolvidas em todo esse processo, que são necessários para a gestão, né? E quando a gente está falando isso, dentro do nosso sistema, a gente reforça que a gente consegue trazer para a nossa base, né, todo esse cadastro, né, todas essas pessoas envolvidas nesse processo. Então, existe a possibilidade de integração e manutenção dos dados de todas essas pessoas. A gente pode citar aqui os colaboradores, os candidatos, dependentes, né? Porque muitas vezes a gente tem casos de programas sociais, né, que envolvem a família até dos colaboradores, e muitas vezes as áreas não têm onde colocar essa informação, não tem um dependente, não tem um cadastro, ou mantém planilhas em paralelo, isso é muito comum, né? Então, dentro da nossa solução, a gente consegue agregar aí essas pessoas para que a gestão ela seja completa. Vale reforçar também a questão dos terceiros, né, e prestadores de serviço, muitas vezes que se utilizam, né, dos serviços aí que as empresas prestam principalmente de saúde ocupacional, mas não deixa de ser importante também o trabalho que a segurança do trabalho tem junto a esses terceiros, né, através de avaliação, de cumprimento, né, eles fazem muito a inspeção de trabalhos de terceiros para saber se está tudo dentro, né, do que está esperado pela empresa, que está de acordo com as suas normas, enfim. E comunidades e pessoas avulsas. Acontece muito, né? Várias vezes, acho que é a realidade de muitos aqui que já visitaram empresas, né, que têm ambulatórios, e muitas vezes, que dor de cabeça, né? Eu estou passando mal, eu preciso medir uma pressão, né? Então, assim, são pessoas avulsas que, de repente, fazem uso aí da infraestrutura das empresas e que precisam ser controladas de alguma forma, né? Uma das realidades que a gente enfrenta, e até chega a ser questionada, assim, você tem muito atendimento de fornecedor, né? Mas onde você controla os fornecedores, né, que são atendidos pelo seu ambulatório? Controla numa planilha. Mas será que não está tendo muito atendimento de fornecedores no seu ambulatório? Onde que você controla isso? Como que você controla isso? Como que você mensura isso, né? Então, através da nossa plataforma, a gente consegue ter essas pessoas para fazer toda essa gestão, né, e ter a maior abrangência possível aí, tratando os stakeholders da melhor forma. Eu queria colocar aqui que, além das
funcionalidades. A gente está falando de atendimento regulatório, então, quando a gente está falando de saúde, segurança e meio ambiente, a gente fala muito de legislação, né, existem várias regras, né, em todos os aspectos que regem, né, essas áreas de saúde, segurança e meio ambiente. Então, além dos módulos que nós temos, né, lembrando mais uma vez que a gente tem mais de 48 módulos, eu queria colocar aqui alguns facilitadores, né? Eu chamo de funcionalidades estratégicas, né, que podem ser configuradas aí para atendimento a todas as áreas envolvidas, né, dentro da organização. E algumas eu gostaria de destacar. Então, quando a gente está falando, foi o Elton que falou, como que eu vou medir a questão de saúde mental, né? Onde que está esse indicador? Eu meço, eu não meço? Então, esse é um tipo, por exemplo, na prática, de como funcionaria, por exemplo, a aplicação de uma ficha dinâmica ou de um questionário. Então, dentro da nossa ferramenta, a gente tem o módulo, né? Essa funcionalidade que permite você levantar essas informações. Esse questionário ele é disponibilizado também via aplicativo mobile, então traz maior aí facilidade, né, e mobilidade para o funcionário, para o colaborador, ou né, como já falado, para o stakeholder envolvido no processo estar colocando essa informação. Então, eu coloquei aqui até alguns exemplos práticos. Acho que sai minha apresentação. Sobre essas fichas dinâmicas. Então, por exemplo, dentro de recursos humanos, ouvi também bastante falar o pessoal falando sobre diversidade, né, equidade, igualdade. A gente consegue aplicar dentro da ferramenta, né, e criar dentro da ferramenta esses questionários, né, sobre o levantamento de censos de diversidade e igualdade. É possível também fazer, por exemplo, uma pesquisa de clima organizacional, entre outras avaliações e outros levantamentos que são necessários para atender uma área, por exemplo, de recursos humanos. Falando de saúde corporativa, a pesquisa, né, de avaliação de saúde mental, hoje tão em pauta e tão importante, né, para ser analisado e para ser levantado. Então, você consegue centralizar esse tipo de controle junto à área de saúde corporativa, através da utilização de planilhas. Outro exemplo, né, que a gente coloca, a avaliação de retorno ao trabalho. Então, foi bem utilizado até nessa pandemia, né, a utilização desse aplicativo, até dessa funcionalidade, para que o funcionário adiantasse o seu quadro de saúde para poder voltar ao retorno ao trabalho com segurança. Então, é mais uma aplicação aqui. E falando de segurança do trabalho, o registro, né, das inspeções, a avaliação de fornecedores, como eu falei, né? Então, é possível fazer através dessa ferramenta, e a análise de posto de trabalho também é um outro exemplo. Toda a gestão de plano de ação. Então, quando a gente está falando de ação, a gente está falando de qualquer área, né, que tem ação, atividades a serem controladas aí, gerenciadas. A gestão de treinamentos. Então, quando a gente está falando de pessoas também, né, dentro do pilar social, a gente prevê esse tema também, já é previsto, né, até como indicador, para gerar indicadores. Então, a gente tem uma funcionalidade, um módulo de gestão de treinamentos e gestão de documentos também. Então, aqui são funcionalidades estratégicas, né, que a gente colocou como funcionalidades estratégicas, porque atendem a todas essas pessoas. Gerando indicadores. Antes de falar da geração dos indicadores, né, utilizando-se aí da nossa ferramenta, o que a gente escuta muito? Quais são as dificuldades para gerar esses indicadores, né? Então, quando a gente está falando de indicador ESG, ou, né, a geração de dados aí para compor os relatórios de sustentabilidade, né, os reportes aí que são colocados, né, perante a sociedade, enfim, a gente recebe muito relato de algumas informações, de algumas dificuldades, né, para gerar esses indicadores, enfim. A gente, colocando aqui, né, é só para reforçar, os softwares são descentralizados e não são integrados. Então, existem muitos softwares, muitos sistemas com várias atuações, com várias especificidades, mas eles não são integrados. Existe muito um software incompleto, com pouca, né, funcionalidade, e são inflexíveis, né? Muitos softwares são inflexíveis.
não permite uma configuração, uma personalização para atender as empresas. Os dados ficam desatualizados, então se recebe muita informação desatualizada. São utilizados muitos controles paralelos, planilhas paralelas, e isso, né, para fechar em indicadores realmente se torna difícil. Relatórios manuais com margem de erro, relatórios com difícil atualização, muitas perdas de informação, a demora para o fechamento desses indicadores, também mais uma conversa, né, com a Raizen, a gente comentou, a gente, né, verifica até esses relatórios de sustentabilidade que mostram esses indicadores e tal, o tempo que se leva para gerar esses indicadores, né? Então, isso acho que tem que ser levado em consideração, porque são várias planilhas, são vários sistemas, são várias pessoas envolvidas. Então, essa demora, né, traz uma insegurança, realmente uma dificuldade para as áreas usuárias. E a dificuldade para serem auditados. Então, se tratando de planilha, acho que por aí já basta, né? A gente não consegue auditar uma planilha. Então, é uma das maiores dificuldades que a gente tem aí para a geração desses indicadores. Qual que é a solução para a geração desses indicadores? Ter um software completo, né, trazendo maior aderência aí às necessidades dos processos que estão dentro do contexto do ESG. São muitos assuntos. Os dados estruturados e seguros, né, que podem ser auditáveis. As informações integradas entre as áreas de RH, saúde, segurança, meio ambiente, né, e também tem áreas, né, de gestão previdenciária que são envolvidas dentro do processo. Um software que permita que o usuário tenha autonomia para extrair essas informações. Outro ponto também, usuários pedindo para a TI alguma coisa, alguma ferramenta, algum apoio para poder extrair informações dos sistemas que ele mesmo utiliza, né, na sua rotina, ou que são difundidos aí para a utilização e gestão das empresas. Então, a gente precisa de um software que tenha ferramenta que dê autonomia para esse usuário. E a possibilidade, né, de geração de dashboards e indicadores em tempo real, né, trazendo os dados com a maior transparência possível para as áreas envolvidas. Algumas referências para gerar os indicadores. Então, eu trouxe aqui para exemplificar, né, a apresentação de alguns modelos aqui de indicadores. A gente utilizou a gente considera, né, que as empresas têm algumas referências, né, de mercado. Então, tem as métricas, né, do GRI, SASB, o próprio ISE da B3, entre outros, né? Então, o que eu gero, né? Quais são as referências que eu tenho que gerar? Por onde que eu tenho que gerar esse indicador? Então, a gente entende que as empresas têm todas essas possibilidades, e todas essas métricas, elas podem, né, ser consideradas como base da informação a ser disponibilizada aí dentro dessas nossas 48 funcionalidades dentro da nossa aplicação. O que a gente gera de informação, né? Então, aqui, falando sobre o tema de pessoas, a gente tem os subtemas, né, de dignidade e igualdade, saúde e bem-estar e a parte de habilidades para o futuro. Quando a gente, colocando, né, no exemplo dessas métricas e atendendo a esses subtemas, a gente trouxe aqui, queria falar um pouquinho sobre essas funcionalidades, né, que podem ser consideradas aí para estratégia de geração de informações para esses indicadores. Então, como eu falei, né, o próprio cadastro, a própria referência que a gente tem dessas pessoas envolvidas, ela serve como base, né, basta ter esta informação dentro do sistema para poder extrair essas informações. Como eu já falei, os questionários, né, as fichas dinâmicas, a gestão de PCD, a gestão de documentação de terceiros também pode ser utilizada, e a aplicação, né, também de avaliação de fornecedores também fica disponível aí como ferramenta. E falando de saúde e segurança, né, que é o nosso principal foco aqui de atendimento da nossa solução, onde a gente tem o maior número de módulos, né, para atendimento, a gente está falando
de todas as funcionalidades aqui para gerenciamento dos riscos ocupacionais, os registros de observação comportamental e índices de práticas seguras, todo o registro de não conformidade e plano de ação, registro de inspeções, controle de ocorrências, a possibilidade de registrar os avisos de ocorrência pelo aplicativo, né? Antes o pessoal usava, era um papelzinho, um pocketzinho, para dizer se tinha alguma situação, né, de quase acidente, alguma situação perigosa. Hoje a gente já tem um aplicativo onde qualquer pessoa consegue, né, dentro de que cadastrada dentro da ferramenta, ela consiga fazer esse reporte, né, tornando toda essa análise preditiva e da área de segurança do trabalho, que ela consiga adiantar os problemas, né, adiantar todas essas questões. E quando a gente fala de saúde, a gente tem toda a parte de gestão de saúde ocupacional e assistencial, tá? Então, não vou usar aqui os termos, mas todo atendimento, né, tanto regulatório, né, quanto de possibilidades aí para fazer gestão de controles de atendimentos de terceiros, de dependentes, multidisciplinares, né? A gente não está falando só de médico do trabalho, a gente fala de multidisciplinar, porque a gente tem, né, muitas empresas que trabalham com psicólogos, com fisioterapeutas. Então, dentro da nossa ferramenta, a gente consegue ter uma visão geral aí para obter todos esses resultados. Não vou colocar todos aqui, acho que eu vou me estender um pouquinho, mas a gente só queria colocar aqui para vocês que, dentro dessas nossas funcionalidades, a gente entende que esteja aderente aí para que seja possível gerar esses indicadores. Ok? Então, como gerar os indicadores aqui a partir do sistema Nexo? O Helder comentou sobre fonte de dados, né? Nós temos fontes de dados também, Helder. Só que as nossas fontes não têm o mesmo entendimento que o seu, mas para que servem essas informações, né? Então, quando a gente está falando de um banco de dados relacional, onde a gente tem toda uma estrutura montada, né, as regras de negócio montado dentro de cada item, de cada módulo, o sistema disponibiliza aos usuários o que a gente chama de fonte de dados, né? O que seriam essas fontes? A partir desses cadastros, dessas tabelas que existem dentro do nosso sistema, o usuário pode montar os seus dashboards, já considerando essas fontes já preparadas. Então, ele não precisa criar Excel, gerar Excel, para ter essas informações extraídas pelo sistema. Ele pode utilizar as fontes de dados que estão disponíveis e, a partir daí, montar as suas visões. A gente está falando de centenas de fontes de dados, tá? E quando a gente fala de fonte, essa fonte, a cada aplicação que é liberada, a cada melhoria que é colocada dentro da nossa ferramenta, essa fonte de dados ela é alimentada, né? E ela recebe aí sempre as informações atualizadas. Como formatar esses dashboards, né? Então, a gente não tem limite para a criação desses indicadores. Os nomes são definidos aí conforme a necessidade do cliente. O cliente define, principalmente, né, se tratando de informações sensíveis, voltados aí à saúde, né, das pessoas envolvidas, né, colaboradores e entre outros. O usuário, o cliente define esses acessos. Esses acessos podem ser de consulta somente, né, ou consulta e alteração. E os dashboards podem ser desatualizados, desativados a qualquer momento por necessidade do cliente. Aqui é só um exemplo, né, de como esses dashboards eles podem ser personalizados. Então, além do nome, existe toda uma possibilidade de configuração aqui da identidade visual, como logomarcas e imagens. E se tratando de ESG, né, o que a gente indica, né, para os nossos clientes e futuros clientes, né, o direcionamento, né? As visões podem ser preparadas já direcionadas de acordo com os indicadores que são utilizados por essas empresas, né? De acordo com as métricas que são adotadas por essas empresas.
Aqui a gente traz alguns exemplos, alguns modelos de dashboards que são criados aqui dentro da ferramenta. Como eu falei, não existe limite. O usuário ele tem autonomia de gerar esses indicadores e essas visões. Importante reforçar que esses dashboards eles são gerados em tempo real. Então, diferente de algumas aplicações e ferramentas, né, de BI, que você precisa carregar uma tabela, esperar não sei quantas horas, não ter as informações atualizadas, todas as visões, elas disponibilizam, né, os dados atualizados conforme a utilização do sistema. Então, ele pode mudar o tipo de gráfico. Aqui tem algumas aplicações práticas aqui. Como é que funciona o fluxo para a geração desses indicadores? Uma vez... Uma vez o dado sendo incluído pelos usuários, seja pela aplicação web ou seja pelo ambiente responsivo, os dashboards são alimentados automaticamente. Aqui mais alguns exemplos. A gente falou do censo, né, de diversidade e inclusão, então é possível gerar qualquer informação a respeito dos censos de diversidade. Pesquisa de saúde mental, né, que a gente colocou como referência o SRQ20, que é padrão, né, dentro dessa pesquisa. A parte de saúde voltada a absenteísmo médico. Aqui são só algumas opções, né, e modelos aí dentro do que é possível gerar dentro da ferramenta. Aqui a gente chega até no ponto de apresentar aqui a composição do conselho, né? Então, a gente colocou até as referências, por exemplo, de uma GRI, né, que possa ser adotada aí pelas empresas. Então, todos esses números e essas formatações são disponibilizadas pela ferramenta. Aqui, falando de segurança do trabalho, taxa de frequência, taxa de gravidade, tudo gerado de forma automática. Aqui, algumas considerações finais. Então, a gente entende, né, que a importância e o reconhecimento e visão do nível de maturidade das organizações para conseguir obter os resultados esperados em todos os aspectos, né, do ESG. No entanto, a gente entende que o uso de planilhas eletrônicas, controles manuais, softwares incompletos e sem integração, eles devem ser questionados, né? Até que para ter toda essa abrangência e poder gerar esses indicadores, esses resultados, realmente precisa ter uma ferramenta completa. A nossa proposta é informatizar os principais processos que geram informações para ESG, a partir do software estruturado, evitando esses controles paralelos e não integrados. E aqui para fechar, a Nexus, né, permanece em constante evolução aqui considerando todas as questões regulamentares, né, que ela já atende, as questões legais, e a novas demandas aí voltadas às questões de sustentabilidade, para trazer para os seus clientes o que há de melhor em sistema de EHS. Aqui eu deixo a gente está deixando os nossos contatos. Obrigada aqui por esse momento.